Lamentações de Jeremias. Capítulo de número 3. Vamos ler a partir do versículo 19, que diz a palavra do Senhor. Lembra-te da minha aflição e amargura, do absinto e do fel. Eu ainda tenho lembrança deles e fico abatido. Mas quero lembrar-me do que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Mas digo a mim mesmo: a minha herança é o Senhor, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para quem o busca. Bom é ter esperança e aguardar tranquilo a salvação do Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor para que Ele nos abençoe na reflexão da sua palavra. Curva a sua fronte, deixa a sua Bíblia aberta. Querido Pai, muito obrigado, Deus, pela palavra que acaba de ser lida. Nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito, e rogar a Ti, pelas Tuas infinitas misericórdias, pela Sua infinita graça, pela Sua bondade, que o Senhor nos abençoe na meditação da Sua palavra nessa noite. Eu oro no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vivemos numa época em que os pregadores, eles têm enfatizado a prosperidade, a alegria, a saúde e as bênçãos de todas as espécies como sendo a mensagem cristã. Quando você vai a uma igreja, quando você ouve uma mensagem, quando você ouve a pregação, seja na televisão, seja no rádio, seja na internet, seja no livro que você lê, muitas dessas mensagens, elas vão enfatizar a prosperidade, a alegria, a saúde e as bênçãos de todas as espécies como sendo a mensagem cristã. Eu cheguei uma época a ouvir de uma pessoa que infelizmente hoje está sofrendo de um grande mal, também, de enfermidade. Ele dizia o seguinte: pregação que não vier acompanhada de cura, de libertação, de portas abertas, de prosperidade, de bênçãos, de sinais, não é pregação. E isso ele falava se referindo a coisas que aconteceriam instantaneamente, automaticamente, naquele exato momento da pregação. A gente também vive numa época em que os crentes têm procurado conselhos de profissionais que propagam um viver sem culpa e um viver sem arrependimento. Muitos crentes têm procurado profissionais hoje das mais variadas áreas, e esses profissionais, quando eles chegam lá meio chorosos, meio entristecidos, meio moribundos, cabisbaixos, e começam a fazer perguntas, tudo que eles sabem fazer muitas vezes é dizer assim: larga disso, você não é culpado de nada, você não tem culpa de nada, você é uma vítima, você não tem que se arrepender de nada, sabe? Você tem que ter uma visão e um olhar mais otimista para a vida, tem que parar com isso, largar a mão de ser bobo,
de ser pessimista, de ser negativo, sabe? Parar com esse complexo de culpa, esse complexo de inferioridade. Tem que deixar essa história de que você tem que se arrepender. Não existe pecado, não existe nada de erro, nada disso é coisa que colocam na cabeça. Satanás não existe, o mal não existe, enfim. E aí você vive iludido, como se você tivesse encontrado um segredo para viver bem, para viver regaladamente, para viver uma vida alegre, feliz, satisfeita, saudável. E isso tudo depende de você, porque está dentro de você. A resposta que você precisa só depende de você. Então deixa esse negócio de culpa, deixa esse negócio de arrependimento. E alguns profissionais têm ajudado muito nessa filosofia, nessa mentalidade. Eu lembro que há um tempo atrás, eu morava em Niterói, quando eu descobri numa videolocadora um vídeo que já estava sendo divulgado aqui no Brasil, mas também principalmente por causa do livro. E esse livro, tinha um título: O Segredo, The Secret. Já ouviram falar? E as pessoas dizendo que encontraram o boom, encontraram a resposta para a vida feliz e saudável e perfeita. E eu vi o vídeo. E a ideia era de que você deveria acordar de manhã cedo e sempre com pensamentos positivos, sabe, otimistas, e que se sua vida tivesse totalmente focada em coisas positivas, você teria uma vida feliz. E, infelizmente, essa é a realidade que a gente vive. Uma época sem culpa, sem arrependimento. Também vivemos numa época, a época do politicamente correto, a época dos políticos, né? Em que tudo o que se deseja são palavras agradáveis aos nossos ouvidos, né? Vivemos uma época do ter que agradar gregos, troianos, agradar a todo mundo. Então a gente tem que fazer sempre tem que ter sempre o jogo de cintura e fazer às vezes das pessoas, porque senão a gente perde elas. Se a gente desagradar as pessoas com as nossas palavras, com os nossos conselhos, a gente está perdido, né? Porque tudo que se deseja são palavras agradáveis aos nossos ouvidos, aos ouvidos das pessoas. Então, pregar, estudar, refletir sobre poemas como estes de Lamentações, na verdade, parece beirar a tolice. Por quê? Porque é exatamente por isso que as palavras de Jeremias têm tanto a nos dizer hoje. Porque elas apontam, francamente, o peso esmagador do nosso pecado. As palavras de Jeremias em Lamentações, elas apontam diretamente, francamente, para a culpa humana. As palavras do livro de Lamentações, elas revelam as consequências de ignorarmos a confissão, as consequências de ignorarmos o arrependimento, as consequências que nós temos no nosso viver diário se nós negarmos tanto o pecado quanto o arrependimento e ignorarmos a confissão dos nossos pecados. E igualmente essas palavras que estão registradas no livro de Lamentações, elas proclamam também com firmeza inabalável e imutável o amor do Senhor, que nunca cessará, mesmo quando nós estamos passando pelos momentos mais dramáticos, mais difíceis, as crises mais intensas, as situações mais calamitosas da nossa vida. O contexto desse livro, ou dos 5 poemas que compõem o livro de Lamentações, é a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor em 586 a.C. E esse triste episódio começou a ser recordado algum tempo depois pelo povo, que demonstrava a sua aflição através das orações, através dos jejuns, através de outras formas de expressão de dor e expressão de sofrimento. Além disso, junto às ruínas do templo,
diz a história, celebrava-se cerimônias para manter despertada a memória daquela grande tragédia que muito abateu o povo de Deus, e ao mesmo tempo, também nessas cerimônias, se refletia também sobre a esperança de restauração nacional prometida por Deus através dos profetas bíblicos. E é interessante porque o livro, ele capta os sentimentos, ele capta o espírito que norteava tais celebrações, tais encontros que eram cobertos pelo luto. Por meio desses poemas compostos por ocasião de uma grande desgraça e catástrofe nacional, nós vemos o livro captar todo esse cenário. Porém, irmãos, quando a gente vai ler o livro de Lamentações e ler ele do início ao fim, a gente vai ver que esse livro não se limita ao choro pelo desastre de Judá e Jerusalém. Vez por outra, leva esse livro o povo a reconhecer a sua própria responsabilidade, e leva também esse povo a confessar a culpa pelo pecado diante do Deus Santo. Veja que esse livro não está ali apenas para fazer um relatório de um problema histórico, uma situação que aconteceu na história do povo de Deus. Não, esse livro está ali também para chamar o povo a uma responsabilidade. Esse livro, ele, com as suas poesias, quer fazer com que o povo reconheça o seu próprio pecado e também confesse a sua culpa diante de um Deus santo, de um Deus que supervisiona todas as coisas, de um Deus que vê todas as situações. E não somente isso, nós encontramos nesses poemas também louvor, encontramos também ações de graças, encontramos exortações à sinceridade do coração e os sentimentos, que muitas vezes norteiam o nosso coração, que realçam também a nossa consciência. E a gente vê também esse livro exortando em relação à rebeldia, dizendo que a rebeldia, ela sempre será castigada, recompensada pela disciplina de um pai que nos ama. É muito interessante a gente perceber isso, porque o povo estava sofrendo por causa do cativeiro, e o cativeiro foi uma recompensa da rebeldia do povo, uma recompensa do pecado do povo. Então nós temos aqui, nesses poemas de lamentações, a dor pessoal de um profeta, bem como também a dor coletiva de todo um povo. Mas também a gente tem aqui um profundo testemunho de fé. Nós temos também aqui uma total demonstração de confiança do profeta, do poeta, que a tradição diz ser Jeremias, depositadas no Senhor. E temos também aqui, sobretudo, a revelação de uma esperança inabalável colocada em Deus. E é isso que a gente precisa ressaltar. Mas antes de a gente poder mostrar o quadro do texto que lemos, eu não posso deixar de passar a realidade do contexto em que o texto que a gente leu se encontra. Preste atenção, irmãos. Os versículos 1 até o 18, nós lemos do versículo 19 ao 26. O capítulo 3, do versículo 1 até o 18, mostra para a gente um cenário terrível. Retrata para a gente uma situação catastrófica, que é expressada pela dor do poeta, pela dor do profeta, mas que representa toda a realidade do povo. É o sentimento do povo, é o sentimento que todo o povo estava vivendo, estava passando, estava sentindo. Olha que coisa, veja os irmãos. Olha o que versículo 1 até o versículo de número 18 diz. Preste atenção aí comigo, por gentileza. Acompanhe, por favor, a leitura. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele volveu contra mim a mão, de contínuo todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos.
edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas. Fez tortuosas as minhas veredas. Fez-se-me como um urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, deixou-me assolado. Entesou o seu arco e me pôs como alvo à flecha. Fez que me entrassem no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinzas. Afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Se você for ler o texto do capítulo 3 até o versículo 18, você vai ver aqui um quadro de tragédia. O Eugene Peterson, na Bíblia Mensagem, ele vai fazer uma paráfrase dessa passagem, do capítulo 3, versículo 1 ao 18, e ele vai dizer o seguinte, no texto da paráfrase, no título, ele diz assim, o Eterno me trancou num quarto escuro. Olha o que ele diz, eu sou um homem que viu desgraça resultante do açoite da ira do Deus Eterno. Ele me tomou pela mão e me conduziu à escuridão mais profunda. Sim, ele me golpeou com as costas da mão, muitas e muitas vezes. Ele me transformou num espantalho de pele e osso, e então quebrou meus ossos. Ele me cercou, me encurralou e derramou a desgraça e a provação. Ele me trancou num quarto escuro como um cadáver pregado no fundo de um caixão. Ele me trancou para que eu nunca mais saia. Algemou minhas mãos, acorrentou os meus pés. Mesmo quando grito e suplico por ajuda, ele tranca minhas orações e joga fora a chave. Ele levanta barreiras de pedra e cimento. Estou completamente encurralado. Ele é um leão à espreita, um leão escondido pronto para lançar-se sobre a presa. Ele me derrubou no caminho e me rasgou em pedaços. Quando terminou, não havia sobrado nada de mim. Ele pegou o seu arco e 2 flechas e me usou de alvo. Ele me feriu no estômago com as flechas da sua aljava. Todos fizeram piada de mim. Fizeram de mim objeto de suas risadas. Ele me enfiou comida estragada na goela abaixo, embebedou-me com bebida intragável. Ele me esmigalhou minha face. Ele me pisou no pó. Eu desisti da vida. Esqueci o que é uma vida boa. Eu disse a mim mesmo, é isto. Estou acabado. Com o Eterno, a causa está perdida. Veja os irmãos que o versículo 1 ao 18 parece falar de um Deus cruelmente severo e com uma linguagem de exagero que ressalta a condição de caos de um povo que se sente esmagado por Deus. Esmagado por Deus. E quando eu olho todo o universo do capítulo 3, eu vejo o seguinte, que o profeta e o povo estavam em grande aflição e amargura. Quando eu olho para o capítulo 3, eu vejo que o profeta e o povo tinham lembranças que lhes traziam dor e abatimento.
Só que eu ainda percebo no capítulo 3 algo que enquadra tanto o indivíduo como toda uma comunidade, na sua expressão de dor, mas também eu encontro no capítulo 3 algo de extrema maravilha. Eu encontro aqui, nos versículos, principalmente nos versículos 19 a 26, que eu li para os irmãos, que eu coloquei em destaque aqui, que eu preferi ler, que eu não li o versículo 1 até o 18, eu só li o 19 até o 20, e também não li o restante. Por que eu li somente esses versos? Porque eu percebo que no capítulo 3 também há esperança. Eu penso que o poeta coloca no meio de uma variada quantidade de passagens que expressam experiências das mais tristes, das mais sombrias. Ele põe no meio de todas essas situações uma mensagem de esperança, uma mensagem que é a mais bela e mais plena de confiança num Deus Todo-Poderoso. Em apenas 8 versículos, o poeta demonstra aquilo que poderia ser chamado de o coração das lamentações de Jeremias. Eu percebo aqui no capítulo 3, versículo 19 a 20, que há também esperança, há consolo, que são encontrados e são sustentados pelo conhecimento do amor compassivo de um Deus que nunca desiste do seu povo. E é isso que eu queria que vocês olhassem comigo aqui. Porque os versículos 19 a 26 vão mostrar para a gente um Deus que para nós é esperança em tempo de angústia. Olhem comigo, por favor, mais uma vez. Versículo 19, versículo 20, versículo 21. Lembra-te da minha aflição e amargura, do absinto e do fel. Aqui o poeta começa a sua oração. Lembra-te. Parece que ele termina o versículo 19 dizendo assim, não tem mais esperança. O 18. Não tem mais esperança. Ele diz aqui, a minha esperança se acabou. Acabou. Pereceu a minha esperança. Mas no versículo 19 o cenário muda. A história tem uma reviravolta. A coisa muda de figura. Parece que ele, lá no fundo, ele sente, ele percebe que ele pode orar. Que ele pode levantar a sua voz. Ele clama, ele diz assim, lembra-te da minha aflição e amargura, do absinto e do fel. Versículo 20, eu ainda tenho lembrança deles e fico abatido. Sim, mas no versículo 21 ele diz assim, mas quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero lembrar daquilo que pode me trazer esperança. Meus irmãos, é a mesma coisa que ele estivesse dizendo assim, eu nunca vou me esquecer da desgraça. Não vou. Eu nunca vou me esquecer do gosto das cinzas no meu paladar. Não vou. Eu nunca vou me esquecer dos venenos que engoli. Não vou esquecer. Eu me lembro de tudo. Estão bem aqui na minha memória. Ah, como eu lembro. Eu passei. Eu que senti. Eu que vivi. Eu sei o que eu estou passando. Eu sei o que eu vivi. Eu sei o que eu senti. Eu nunca vou me esquecer disso. Parece que é um sentimento que nos faz chegar ao fundo do poço. Mas, ele diz, há outra coisa que também eu lembro. E ao lembrar disto, eu continuo agarrado à esperança. Há outra coisa que eu lembro. E eu quero que isso esteja preso à minha memória. Eu quero trazer isso à minha memória. Porque eu quero ter esperança, eu não quero estar fixado, parado, esterilizado, estático naquilo que me traz dor, que me traz sofrimento. Mas eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Há uma grande diferença, irmãos, entre a constatação de um cenário real e a vivência deste cenário com ou sem a expectativa e a esperança de um futuro melhor. Eu posso muitas vezes olhar em meu redor e perceber que a situação não está boa. Às vezes você chegou aqui com essa sensação, com esse sentimento, com essa perspectiva.
E eu acho que não está nada errado até aí. Não está errado. A situação não está legal, a situação não está boa. Eu observo em meu redor, eu vejo que as coisas estão fechando, os cercos estão fechando. Há algumas coisas que estão acontecendo comigo que estão querendo me parar, estão querendo me trazer abatimento. Sim, isso pode acontecer. Você olhar para o redor e constatar um cenário real é uma coisa, mas a vivência deste cenário com ou sem expectativa de esperança de um futuro melhor é outra coisa. Então, a grande marca de um problema na vida de alguém, que a gente pode considerar como um problema patológico na vida de uma pessoa, tanto psiquicamente como espiritualmente, é exatamente a ausência de esperança nessa vida. Quando as pessoas perdem a esperança, pode ter certeza que ali há um problema muito grave. Muito grave. Seja na ordem física, emocional, espiritual, financeira, seja em qualquer área que for. Se nós perdermos a esperança, realmente nós estamos com um grande problema. Com um grande dilema. Sem dúvida, o mais lindo, o mais poderoso dessa passagem aqui é a reviravolta. É a mudança do estado de ânimo do poeta. Vejam, os irmãos, se todo o servo de Deus fosse irremediavelmente fiel à lembrança de quem Deus é, se todo servo de Deus, se todo o povo de Deus fosse irremediavelmente fiel àquilo que Deus fez na nossa vida e tem feito na nossa vida até aqui, e o que Ele é capaz de fazer por quem Ele é, se nós lembrássemos disso, se nós lembrássemos de quem Ele é, do que Ele já fez e do que Ele pode fazer, da sua grandeza, do seu poder, se nós nos lembrássemos disso, haveria muito menos pessoas nos consultórios psiquiátricos. Haveria muito menos pessoas nos consultórios de psicologia. Haveria muito menos pessoas tomando remédio controlado. Mas a gente não se lembra disso o tempo todo. O fato é que a gente não se lembra disso o tempo todo. A gente vive ansioso, a gente vive amargurado, a gente vive cabisbaixo, a gente vive travado, a gente vive para baixo. É assim que a gente vive. E eu queria que você viesse comigo agora e tentasse ouvir o grito do poeta aqui. É como se ele estivesse gritando assim: eu estou quebrado sim, mas eu não estou arruinado, eu não estou consumido. Eu fui esmagado sim, mas eu não vou me dar por vencido. Eu não vou permanecer caído, eu não vou ficar prostrado. Eu fui abatido, fui, mas eu vou me levantar. Eu fui humilhado, fui, mas Deus vai me exaltar. É isso que ele está dizendo. Eu passei por momentos difíceis, passei, mas isso não vai continuar. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso. Eu sei que Ele pode fazer muito mais do que eu peço ou eu oro. É isso que eu quero que você pense aqui. Depressão, angústia, remorso, dor, sofrimento, tristeza, lágrima, ansiedade, perda, escassez, qualquer dessas coisas não resiste ao poder da esperança que nós colocamos no nosso Deus. Quando a gente espera no Senhor, nada disso resiste. Absolutamente nada disso resiste. Por isso que ele diz: esquecer-me eu não vou. Eu não vou me esquecer. Mas todas as vezes que isso quiser me consumir, eu vou trazer à memória aquilo que me traz esperança. Aonde você tem colocado a sua esperança? O que tem preenchido o seu coração e a sua mente? O que ocupa a sua mente todos os dias, todas as manhãs? Em quem você tem confiado? O que tem preenchido o seu coração e a sua mente? Como é que você tem vivido a sua vida? Você tem trazido à memória aquilo que te traz esperança? Para que o quadro da sua história possa mudar? Aprenda com o poeta.
eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vejam os irmãos que as lembranças que antes desencorajavam, agora encorajam. A memória dedicada a Deus traz esperança no meio do desespero. Eu não sei qual é a situação que você está passando. Eu não sei como é que você se encontra aqui. Eu não sei já o que você viveu, o que você vai viver, ou o que você está vivendo agora. Eu não sei. Mas aqui está, irmãos, uma grande orientação da palavra de Deus. Todas as vezes que alguma coisa quiser te consumir, e essa coisa não for algo que te traz esperança, em nome do Senhor Jesus Cristo, lance fora. E traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Eu falava aqui de manhã cedo. Uma vez o salmista, ele dizia para si mesmo, para a sua própria alma. A gente precisa conversar com a nossa alma. Parece loucura, né? Às vezes a gente vê andar na rua assim, a gente falar com a gente mesmo, as pessoas falam, ih, tá maluco, tá falando sozinho. Mas é a gente falar com a gente mesmo. Por exemplo, quando o nosso coração, quando houver uma predisposição em nós para a gente fazer alguma coisa que não agrada a Deus, que é fruto do pecado, que é fruto do nosso coração amargurado, triste, sabe, um coração depressivo, cheio de ódio, cheio de coisa errada. Quando isso começar a brotar em nós, aquele sentimento, aquele ressentimento, aquela coisa ruim, aquela coisa que nos traz para baixo, que traz para o chão, a gente tem que chegar para a nossa alma e falar assim, ei alma, o que está acontecendo? Ei, por que você está desse jeito? Por que você está abatido assim? Por que você está perturbada desse jeito? Ô alma, por que você está desse jeito? Espera em Deus. Confia. Fica tranquilo. Acalma. Aquieta. Fique em paz, alma. Parece meio coisa de doido, né? Mas tem que fazer isso o tempo todo. Traz à memória aquilo que pode te dar esperança. Aí o versículo, é claro, na sua progressão aqui, o texto vai mostrar para a gente aonde a gente tem que colocar a nossa expectativa, a nossa esperança, né? Versos 22 a 24. Acompanhe comigo, por favor. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha herança é o Senhor, portanto, esperarei nele. Se no primeiro momento, eu e você precisamos aprender, devemos sempre trazer à mente aquilo que nos dá esperança, no outro momento aqui o texto vai dizer que precisamos lembrar constantemente do caráter do nosso Deus. Constantemente. E colocar a nossa esperança em Deus. Em Deus. O que o poeta se lembra aqui? Ele se lembra da bondade do Senhor. Ele diz assim, a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Veja, irmãos, que ele remete-se aqui ao amor leal do Eterno, ao amor leal desse Deus que ele serve, que não pode ter jamais fim, não pode ser acabado. O amor misericordioso de Deus não pode secar, não pode cessar. Eles são renovados a cada manhã na vida daquele que é povo de Deus, na vida daquele que serve a Deus. Veja os irmãos, ainda que você não ponha isso na sua memória, na sua lembrança, você tem que acreditar que Deus está fazendo coisas por você, já tem feito por você até hoje, coisas maravilhosas, coisas ditosas, coisas grandiosas, Deus tem feito por você.
Deus tem realizado grandes obras na sua vida. E é exatamente isso que você tem que trazer à sua memória, lembrando-se do amor leal de Deus, das misericórdias de Deus, que são as causas de não sermos consumidos. Deus é misericordioso, é isso que o poeta está dizendo. A esperança, ela tem que ter direção certa. Deus é a fonte de toda a esperança do povo de Deus. Quando nós rememoramos o caráter desse Deus e tornamos os seus atributos algo vivo em nossas mentes, somos confortados, somos consolados no meio das provações, no meio das dificuldades que nós enfrentamos, no meio do tempo de angústia. E é interessante que a palavra misericórdia aparece na Bíblia, no Novo Testamento, ao todo, cerca de 250 vezes. E todas as vezes que essa palavra ela aparece, ela se refere ao amor gracioso do nosso Deus. E é um termo abrangente, que fala não só do amor, mas também fala das suas manifestações maravilhosas, como, por exemplo, a sua graça. A mesma palavra que fala do amor gracioso de Deus, fala da graça, fala também da misericórdia, fala também da bondade, fala também do perdão, fala também da verdade, fala da compaixão e fala da fidelidade. Aí eu pergunto para você, Deus tem sido fiel para com a sua vida? Sim ou não? Quantas vezes Deus já mostrou para você a fidelidade dele? Deus, ele tem sido compassivo com você? Ele tem demonstrado por você compaixão? Quantas e quantas vezes ele já fez coisas por você aonde ele demonstrou compaixão? Deus, ele é um Deus misericordioso para com você, ou seja, o que é misericórdia e o que é graça, gente? A gente tem ensinado isso reiteradamente. Graça é a gente receber de Deus um presente que nós não merecemos receber, isso é graça. E misericórdia é a gente não receber o castigo que nós merecemos receber. Eu mereço o castigo, mas eu não recebo o castigo. Misericórdia é eu não receber o que eu mereço. Graça é eu receber o que eu não mereço receber. É um presente. Deus fez isso com você? Ele tem feito isso com a sua vida o tempo todo? Ele é misericordioso, ele é longânimo com você, ele é bom com você? Deus é bom com você? É ou não é, gente? Ele é gracioso, ele tem sido gracioso, ele tem te abençoado com presentes maravilhosos que você não merece? Tem feito isso ou não? Uma pessoa que peca, que erra, ela merece o quê, gente? Um castigo. Mas às vezes Deus não dá porque ele é misericordioso. Uma pessoa que falta com Deus, falha com Deus o tempo todo, uma pessoa que insiste nos erros, nos pecados, nas suas mazelas, o que Deus deveria dar para essa pessoa? Juízo, disciplina, puxão de orelha, chicote. Mas Deus não tem sido gracioso com a sua vida? Ele tem, segurado a ira dele, segurado a disciplina dele, e não te dado o que você merece? E ao mesmo tempo ele tem te presenteado com coisas que você fala assim, Deus, só o Senhor mesmo para fazer isso, porque eu não mereço nada disso aqui. Ou você acha que tudo que você tem recebido da mão de Deus, você merece? Olha, sinceramente, eu acho que está com um pensamento errado, se você está pensando assim. Porque, irmãos, eu entendo que tudo que Deus faz por mim é graça. É graça. Tudo que Ele tem feito na minha vida é graça. Tudo que Ele tem feito na vida da minha família é graça. É graça. Misericórdia, graça, bondade, perdão, compaixão, fidelidade. Deus tem demonstrado a cada dia para com a minha vida. E eu sei que também para com a sua vida. Sim ou não? Então por que o que ocupa a sua mente é o que não traz esperança para você? Por que você não põe na sua mente esse amor leal de Deus? Por que você não põe na sua mente essa fidelidade de Deus? Por que você não tira da sua mente as tragédias e põe na sua mente a lembrança desse poderoso Deus que você serve? Por que você não tira do seu coração e da sua mente toda essa sombra, todo esse quadro sombrio, e você põe no lugar desse quadro sombrio a lembrança da fidelidade de Deus, da bondade de Deus? Por que você não põe ali a lembrança dos atributos de Deus, do caráter do Deus que você serve?
Esse texto nos mostra as características do nosso Deus. E quem é Deus? Deus é um Deus cheio de misericórdia. Quem é Deus? Deus é um Deus cheio de compaixão. Quem é Deus? Deus é um Deus cheio de fidelidade. Quem é Deus? Deus é um Deus cheio de bondade, cheio de amor, cheio de verdade. Ele é o Deus da nossa salvação, diz esse texto. E nós precisamos confiar plenamente, exclusivamente nele. Nele. Esperar nele. E fazer como o salmista, como o poeta fez aqui. Ele diz assim, ó: eu me apego ao Deus eterno, digo e repito para mim mesmo. Ele diz aqui: Ele é tudo que me restou. Ele é tudo que eu tenho. Ele é a minha porção. Ele é a minha herança. Ele é tudo o que eu tenho. Deus é tudo que você tem? Deus é tudo que você tem, meu querido, minha querida. Ele é a sua herança. É isso que você tem dito para a sua alma? Quando a sua alma está abatida, meio que atribulada, meio que desesperada, você olha para a sua alma e diz assim: ô alma, por que você está assim? Espere em Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é gracioso, Deus é misericordioso, Deus é fiel. Calma aí que Ele é fiel, Ele não vai falhar, as suas promessas não falham. É isso que você tem falado? Ou não? Ou todas as vezes que as pessoas perguntam como é que você está, você fala assim: você não sabe das minhas tragédias. Estou fraco à beça. Olha, só uma luta, só Jesus, só a graça, só a misericórdia de Deus, mas não no sentido positivo da palavra, no sentido negativo. Então, assim, eu estou vivendo pela graça. Irmãos, eu, você, todos nós, temos experimentado da bondade de Deus. Eu não tenho dúvida disso. Se eu pudesse passar o microfone aqui para um monte de gente falar aqui, com certeza vocês falariam daquilo que Deus tem feito. Quantas coisas Deus tem feito na sua vida? Por último, versículo 25 a 26. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Noutra versão diz assim: bom é o Senhor para os que esperam nele, para os que o buscam. Bom é ter esperança e aguardar tranquilo. Tranquilo. O Eterno se mostra bom para aquele que nele espera. Para a mulher, para o homem que o busca diligentemente. Coisa muito boa. O texto termina dizendo isso. Coisa muito boa é esperar tranquilo no Senhor. Coisa muito boa é aguardar tranquilo a ajuda do Senhor. A base da nossa fé, meu irmão, minha irmã, a base da nossa fé é a realidade de que Deus sempre é fiel às suas promessas feitas ao seu povo, de acordo com o seu próprio caráter. Deus é fiel e verdadeiro. Ele jamais falhará. Mesmo quando ele está em silêncio, ele está trabalhando. Mesmo quando ele está calado, ele está trabalhando. Então eu queria terminar essa mensagem de hoje lembrando a você e reforçando mais essa fala, essa palavra de Deus para os nossos corações nessa noite. O amor de Deus, irmãos, ele é eterno. Ele não acaba, ele não cessa. A fidelidade do nosso Deus é grande. Portanto, espere calmamente, espere silenciosamente, pacientemente, pela salvação que vem de Deus, pela redenção que vem dele. Ele já redimiu você, ele já escolheu você, ele já salvou você. Quantos livramentos ele já te deu? Quantas bênçãos ele já te proporcionou? Então espere, acalme. Pela manhã a gente falava sobre a habitação do Espírito Santo em nós, que é o Espírito Santo que nos traz essa tranquilidade, essa esperança, essa paz. Jesus disse aos seus discípulos:
Lá no capítulo 14 de João, que a gente leu e estudou na escola bíblica dominical nessa manhã. Ele disse aos seus discípulos: a minha paz vos dou, eu não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe. Não se atemorize. Não se desespere. Fique tranquilo. Mas ele só disse isso por uma única razão. Por que ele disse isso? Porque ele tinha dito o seguinte: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vos enviarei um outro Consolador, ou seja, um Consolador da mesma espécie que eu sou. Alguém que vai estar com vocês todos os dias. E ele disse mais: aqueles que amam a minha palavra e guardam as minhas palavras e os meus mandamentos, eles me amam e eu habitarei neles. Porque eu estou no Pai, o Pai está em mim, nós estaremos nessas pessoas que guardam os meus mandamentos. De que maneira Ele habita em nós? De que maneira essa paz chega até nós? De que maneira nós temos esperança? De que maneira nós somos consolados? De que maneira o Senhor nos agracia, nos traz tranquilidade no momento da aflição? Por meio do Espírito. E é exatamente isso que eu queria terminar falando para os irmãos. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes, nós somos os nossos piores inimigos. Os nossos piores inimigos somos nós mesmos. Nós somos os principais responsáveis pelos nossos sofrimentos por causa das nossas péssimas escolhas. Nós somos pessoas, irmãos, que temos facilidade muito grande de desprezar aquilo que Deus está dizendo, de não dar ouvidos ao conselho da palavra de Deus, simplesmente dar de ombros, quando o Senhor está o tempo todo insistindo com a gente. É comum a todos nós termos uma visão pessimista da vida. Nós somos assim, nós somos pecadores. Porém, os cristãos precisam ter a consciência de que há uma outra possibilidade de vida. A gente não precisa ficar dessa forma, irmãos. Pelo simples fato de o Espírito Santo habitar em nós, nós podemos ter uma vida diferente. Nós podemos ter uma vida que de fato é pautada, é solidificada na esperança. Na esperança de que o Senhor está conosco, de que Ele nos ama e de que Ele nunca nos abandonará. Está difícil? Ele está contigo. Você está passando pelo fogo? Ele está com você. Está passando pelas águas? Ele está com você. Eu não sei qual é a situação que você está passando, mas Ele está contigo. Não esqueça disso. Ele está com você, e se Ele está com você, há esperança, há esperança, há esperança. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.